eu sou a Lu Tódero, coordenadora de comunicação da CDL Jovem, e vou dar início ao nosso segundo episódio da segunda temporada do nosso Talk Jovem Cast, o podcast sobre empreendedorismo da CDL Jovem Caxias. Bom, quero também dar aqui as boas-vindas, né, e agradecer imensamente ao nosso patrocinador. Nosso agradecimento à Sicredi Pioneira, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, parceira da CDL Jovem e está com a gente incentivando o empreendedorismo jovem. Agora também, junto com a gente aqui no Talk Jovem Cast. Muito obrigada, Sicredi. E também agora estou aqui com uma mesa linda hoje, puramente mulheres, Opa, né? O que sempre é bom. Muito bom. Então vou aqui apresentar quem está comigo dividindo a mesa hoje, Viviane de César. Muito bem-vinda, Vivi, integrante da Jovem, empresária e mamãe da Lara. Não podia deixar de falar isso, né? Vivi, bem-vinda, que bom que tu está aqui conosco. Ai, obrigada, Lu, obrigada pelo convite. Mais uma temporada, mais um episódio. E hoje a gente tem uma ilustre convidada aqui, de 27 anos, natural de Juí, relações públicas, influenciadora digital e apaixonada por Caxias. Isso aí. Inspirado em ideias que já circulavam em outras cidades do país, criou em novembro de 2017 o Fica a Dica Caxias, com o intuito de incentivar o consumo local, além de propor a redescoberta de pontos da cidade, divulgando novos lugares de gastronomia, lazer, serviços e entretenimento ao público caxiense. Rafa, muito bem-vinda ao Talk Jovem Cast. Cheguei até me Gente, tá tudo bem, porque ela pode, como eu falei, vocês não estavam nos ouvindo no início do nosso episódio, eu disse, tá tudo bem, se ela esquecer de vir, tá tudo bem, ela tem uma criança de 6 meses e a gente compreende, não é, Isso Vivi? aí, então, muito bem. né, a gente pode dar um... Lu e Vivi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais da minha história, da minha trajetória como influenciadora digital. E espero que quem nos escute também, né, consiga agregar bastante. Que bom, Rafa. Com certeza. Até estávamos conversando sem as câmeras. Bom, somos relações públicas, É. né? A Vivi, Eu não vou ter lugar nesse podcast aqui, não. a gente vai ser muito legal contigo. Fica tranquila. Não, vai dar tudo certo. E também falando de uma coisa interessante, né? É óbvio que a gente vai começar aqui com as nossas tradicionais perguntas, mas não poderia deixar de dizer que eu conheci uma nova Caxias olhando o teu conteúdo. Ai, que legal. É muito legal. Acho que a gente abre a mente para nossa cidade, né? Muitas vezes a gente olha muito para fora e esquece de Exatamente. olhar para dentro. E de empreendedoras como você, mulher que não é daqui, depois você vai falar um pouquinho, mas que se apaixonou pela cidade e brilhou o olho para coisas que pra gente às vezes passa desapercebido. Com certeza. Né? Então, como empreendedora, né, na área digital, Rafa, conta pra gente um pouquinho desse teu início, da onde surgiu toda essa ideia, como é que tu veio parar em Caxias e como é que começou a história do teu canal, do Fica a Dica Caxias. Claro, compartilho. Então, na verdade, no início, lá em 2017, começou com uma amizade. Nós éramos em duas, eu e a Fran. Nós éramos melhores amigas e, curiosamente, a Fran também não era da cidade. E eu nasci em Juí, né, como vocês falaram ali anteriormente. Só que a minha família, ela sempre foi de Caxias. Então, Ijuí é uma cidade muito pequena. Lá realmente não tem nada para fazer. E quando eu vinha para Caxias, desde criança, os meus olhos brilhavam, assim. Eu gostava muito, assim. Tipo, a gente chegava, tinha o antigo Iguatemi. Tu dizia, meu Deus, McDonald's, coisa de cidade grande, assim, né? E aí, desde criança, eu gostei muito, muito, muito daqui. Eu sempre fui muito acolhida, tipo, tanto pelos meus familiares, aí desde o momento que eu comecei a morar aqui nos meus 11 anos. E em 2016, eu conheci a Fran, a gente se conheceu e a gente construiu uma relação de amizade muito legal. E a gente gostava muito de conhecer lugares novos. E a Fran, como ela é natural de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul... É Mato Grosso do Sul? Ai, não faz essa pergunta, pelo amor de Enfim, Deus. Campo Grande. Corta, E lá existe o Fica a Dica CG. Só que aquele Fica a Dica, ele era focado em outros achadinhos, assim, bem focado em moda mesmo. Sim. E aí a gente contatou essa menina na época e tudo mais, a gente pediu autorização para usar o mesmo nome, né? E aí então a gente adaptou pelo que a cidade precisava, porque a gente gostava de conhecer muitos lugares novos e a gente via que muitos desses lugares eles não eram divulgados, ou as pessoas não conheciam, ou os próprios estabelecimentos. E Caxias tem muito isso na nossa cultura de, eu sempre fiz assim, eu não preciso, né? Então,
a gente via muito isso, que às vezes a informação estava ali, mas ela não chegava no público quente, sabe? Que era uma coisa que poderia, né, potencializar aquele negócio. E aí a gente começou, enfim, a fazendo divulgações bem espontâneas mesmo, orgânicas. A gente ia, depois a gente... E o curioso é que no início a gente não se mostrava. Para também o foco ficar exclusivamente no conteúdo e não nas pessoas que estavam ali por trás. Até porque naquela época o Instagram ele não era muito focado em vídeo, era tudo muito foto. Então a gente fazia foto do hambúrguer, foto da pizza e tal, ia postando, fazia uma legendinha ali. E aí foi crescendo, o pessoal abraçou muito a ideia. E aí foi em 2022, nesse percurso, a Fran, como ela era engenheira civil, ela se mudou para Curitiba. E aí a gente tentou até por um tempo, né, ela administrar a distância, mas estava muito corrido. E aí a gente decidiu então que eu ia tomar o rumo sozinha, né? E aí, estudando relações públicas, muito das coisas que eu aprendia na faculdade eu aplicava no Fica a Dica, mas com uma rotina muito corrida, porque eu sempre trabalhei em horário comercial, fazia faculdade de noite e nas horas vagas ainda tinha o Fica a Dica, né? Então, vida social zero, né? E aí, foi em 2022, novembro de 2022, que eu já tinha me formado. E aí, eu com a faca e o queijo na mão, eu disse, bom... Se nada der certo, eu vou distribuir currículo de novo, mas graças a Deus, né, o Fica a Dica cresceu muito. Eu lembro que em 2022 eu saí com 26 mil seguidores e hoje a gente já tá beirando 63 mil. Então, cresceu muito, assim. É uma coisa de tipo que eu... Né, me deu um estalo de que o que a gente coloca, a nossa energia sempre tem tendência a crescer e dar certo, sabe? Com certeza. E se a gente acredita naquilo, com certeza. Né? E hoje, vendo, Rafa, tu comentar o início... Tinha que ser uma pessoa fora de Caxias mesmo. Todo esse início que você diz, em Caxias tinha bastante coisa. Se tu conversar com um caxiense, provavelmente ele vai dizer, nossa, a gente não tem nada aqui. Exatamente. E foi em cima desse bordão caxiense, né, que a gente também acabou, a gente sentia que isso era muito a dor do caxiense. Então, não tem nada pra fazer. Não é que não tem nada pra fazer, mas é que a informação tava muito difícil. E hoje... eu vejo que com as redes sociais, a ascensão das redes sociais, do próprio Google, enfim, hoje a gente quer as informações mais rápidas. Exato. Né? Então, assim, às vezes tu tem que procurar muito, então às vezes tu não, né? Ou às vezes a informação tá muito obscura, ou tá, né? Tu tem que entrar no TripAdvisor, ou ir procurar no Google o que fazer em Caxias do Sul, num dia de sol, ou às vezes a informação é muito específica. Então, simplificando o acesso à informação, a gente consegue também trazer um conteúdo mais agregado para o estabelecimento. Com certeza. E isso é bem interessante que tu tá trazendo, até como experiência própria, quando eu vou viajar, que eu chego numa nova cidade, a primeira coisa que a gente tenta, eu vou direto pro Instagram. Isso é muito legal, porque eu falo com vários pessoas, enfim, né, que depois que a gente tem um Instagram de dicas da nossa cidade, quando a gente vai para outra que a gente não conhece, a tendência é a gente procurar sempre um Instagram de dicas. E se cada cidade tivesse um Fica a Dica, com certeza facilitaria a vida de todo mundo, muito. Porque tu encontra coisas aleatórias, né? Não, de é tudo, difícil. de tudo. E aí, no início, até o Fica a Dica, ele era focado exclusivamente em lazer e gastronomia. Só que eu fui me tornando referência para tudo, que eu comecei a abraçar outros serviços. Então, hoje eu acabo fazendo divulgação de tudo, né? Mas, claro, dentro daquilo que faz sentido pra Rafa. Porque, apesar de eu ser um guia, né? Sim. Eu ainda sou a Rafa. Então, eu sempre faço divulgação de tudo, mas dentro daquilo que faz sentido pra mim e da minha rotina, né? Rafa, e até tu falou sobre a tua trajetória, contou toda a trajetória. E lá atrás, o Fica a Dica era quando sobrava tempo. Exatamente. Não era o negócio principal. Quando isso, de fato, virou a chave e se tornou um negócio e tu incorporou aquilo, disse, bom, agora eu sou a empresária da minha imagem, né, do meu conteúdo, do meu canal. Quando é que teve essa virada exata, assim? Quando é que tu te sentiu empresária? Porque hoje você é uma empresária, né, de influência digital. Quando é que virou a chave? Na verdade, eu tô me sentindo agora. No caso... Eu tô me sentindo agora. Porque é muito engraçado que quando a gente trabalha com influência digital, a gente nunca tem noção
do impacto que a gente causa na vida das pessoas. Eu não consigo palpar. Por exemplo, eu vou ter ali o número que o Instagram me dá, o número de visualizações de stories, o número de pessoas que me seguem, mas para mim são apenas... Não é que eu diria de uma forma assim, eu consigo ver somente como números. Eu não consigo ver os rostos individuais de 63 mil pessoas. Então, assim, às vezes até é engraçado que eu vou em alguns parceiros que eu tenho fixo, que eu tô sempre lá e tudo mais, e aí elas falam, veio fulano de tal, veio ciclano de tal. Eu digo, como é que ele é? Como é que é o rosto dele? Ela é mais velha, ela é mais jovem. Claro que a gente tem uma persona e tal, que a gente direciona, mas a persona, ela é como se fosse uma pessoa geral do que é aquilo que a gente busca alcançar através da comunicação. E não a pessoa em específico, né? Então, é muito engraçado, assim. Uma coisa que eu consigo apalpar é o reconhecimento das pessoas, né? Então, às vezes, eu vou em alguns lugares, o pessoal, tu é aquela menina do Instagram das dicas, né? Então, eu digo sim. Então, é uma coisa, assim, que eu comecei a perceber que eu estava ficando... Né, não famosa, mas conhecida na cidade, era por causa disso, que as pessoas vinham conversar comigo, mas nitidamente, tipo assim, por exemplo, eu tô num local, eu penso, será que tem alguém aqui que me segue mesmo? Será? Porque eu não consigo perceber, entende? Eu tenho o número ali e tudo mais, então eu comecei a ter essa virada de chave. Agora, quando, por exemplo, as pessoas começaram também a me chamar para fazer palestras, para participar de podcast, eu disse, não, peraí. Então, eu sou uma autoridade no assunto, né? E às vezes as coisas, elas acontecem tão rápido. E eu digo, foram 7 anos, né, pro Fica a Dica estar onde está até hoje. Mas, assim, eu acho que muito que ajudou ele foi por ele ser um dos primeiros na cidade. Então, eu peguei o Instagram em várias fases. Eu fui uma das pioneiras na cidade a dar dicas, né? Hoje existem várias influenciadoras de vários nichos, inclusive de dicas da cidade. Então, eu acho que esse percurso, né, me ajuda muito, essa trajetória também me ajuda muito a me tornar autoridade, não só em dicas da cidade, como também na própria profissão, né? Que hoje eu vejo que o caxiense já está muito mais aberto, né, a essa profissão, dando mais valor do que quando eu comecei, né? Porque antes a gente tinha o trabalho, né, de explicar o que é. Tanto é que é engraçado, eu sempre falo, no início, 7 anos atrás, quando eu ia lá e dizia, né, que a gente ia fazer uma postagem, eu ia falar com o famoso gringo, né? E hoje quem me chama é o filho do gringo. Então é engraçado porque a administração dos negócios vão mudando e aí as pessoas mais jovens, elas já estão mais abertas também, elas conseguem valorizar, né? Sim. O papel. E Rafa, tu começou do zero o Instagram? Sim, tu do criou o Instagram e começou com 0 seguidores e aí foi indo. 0 seguidores. Eu lembro que na época até a gente fazia aquilo, né, de seguir um monte de conta. Sim. E aí quem não quem não seguia, dava um trabalho, follow e seguia. Eu acho que foi uma coisa... Tanto é que depois a Fran, né, à distância, ela fazia muito essa função, né, de, tipo, prospectando seguidores. Sim. E aí era muito bacana que o pessoal, tipo, nossa, Fica a Dica Caxias, tá, mas o que é isso, né? Que massa. E tu lembra, Rafa, se teve alguma publicação, algum evento, algo que fez, assim, mudou a chave, assim, que tu ganhou muitos seguidores? Teve algum acontecimento específico ou foi sempre devagar e sempre? Sempre foi devagar. E eu sempre vou defender isso, sabe? Porque eu acho que o crescimento devagar e constante, ele te traz frutos a longo prazo. E eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas querendo a viralização. Ainda mais que pro meu nicho, que o meu consumidor, ele é caxiense, pra mim não é benéfico eu viralizar, porque eu vou trazer pessoas de outras cidades, outros estados. E aí, por exemplo, eu vou postar uma pizzaria, que daqui a pouco tem uma pizza super diferentona. Vai engajar? Vai, mas eu sei que o papel do influenciador, o retorno, ele é uma consequência, mas também a gente se sente, né, às vezes um pouco não na obrigação, mas assim, pra também atender as expectativas do cliente de que realmente nós estamos levando o público até o estabelecimento, né? E eu sempre oriento aos meus clientes. O retorno, ele é uma consequência de uma divulgação e não uma obrigação, porque ele pode acontecer daqui 10 meses, daqui 1 ano, enfim. Mas é importante a gente estar na cabeça do cliente, né? Mas como é que tu vai converter, às vezes, sendo que tu alcança mais públicos de São Paulo do que daqui? Sim. Então, eu sou muito a esse favor. Até porque eu vejo que essa questão da viralização veio muito com o TikTok, né? Então, às vezes a pessoa quer trabalhar como influenciadora digital e ela quer viralizar porque ela quer seguidores, mas quando ela tem seguidores, se ela não consegue monetizar isso... Se ela não tem o que isso, fazer com isso, não tem nada. né? Exatamente. Ô, Rafa, e antes tu trouxe um ponto importante, né? E que eu vejo que é um... Primeiro que...
culturalmente na cidade, a gente, como tu está falando, né, antes normalmente negócio familiar, tem os pais, depois vem os filhos que já têm uma outra cabeça e já entendem, né, o que é o trabalho de influência digital. Mas acontece muito das pessoas quererem colocar preço no teu negócio e ainda exigirem que o resultado venha muito rápido, porque às vezes não tem um entendimento. E tu, como profissional, como empreendedora, com certeza tem toda uma estratégia por trás de toda a tua divulgação, da forma como tu trabalha as coisas. Como é que tu vê o mercado de Caxias hoje em relação a isso? Ainda é muito... querem colocar preço ou não entendem? Hoje, como é que tá isso? Eu já vejo que as pessoas... Principalmente com o Fica a Dica, eu vejo que as pessoas elas já acabam respeitando isso, porque eu acho que o Fica a Dica ele já está bem consolidado na cidade, sabe? As pessoas elas conhecem, eu tenho muitas indicações boas que acabam também agregando, né? Às vezes a pessoa ela não me questiona, por que custa isso? Né? Eu tenho uma faculdade de relações públicas. Só pra constar, né? Não, tipo, gente... Eu estudei pra isso. Exatamente. Esse é o meu negócio. E disso eu entendo. Exatamente. Né? E eu sempre falo, a gente paga, às vezes, por um serviço porque tu não sabe fazer aquilo. Então, eu não coloco preço no trabalho dos outros. Porque se eu contrato um encanador, é porque eu não sei de encanamento, eu não sei resolver vazamento. Então, assim, se ele vai me cobrar 100, 120, 150, eu vou pagar, beleza. Resolveu o meu problema, é isso. Isso aí. Então, e assim, eu vejo que... Agora me fugiu. Qual que foi a segunda pergunta que tu fez? Que eu te perguntei em relação ao mercado de Caxias, isso. Né? Que é a questão de, muitas vezes, não compreender que leva um certo tempo para ter retorno, né? Isso. E a outra parte é assim, eu vejo que é muito de responsabilidade do influenciador em orientar o seu cliente, educar o seu cliente. Ainda mais quando a gente fala de uma profissão que ela é nova, né? Apesar de ter cidades que, enfim, que já tem muito mais tempo, né? Que essa atividade já está... Né, enfim, ativa, enfim. Mas aqui em Caxias ainda é tudo muito novo, né? As pessoas, elas estão vendo hoje com olhos mais positivos, né, sobre a influência digital. Mas eu vejo que é muito papel do próprio influenciador, né? Que nem, por exemplo, semana, acho que retrasada, eu fui numa cliente e tudo mais. E assim, pela minha experiência, eu já sei que estabelecimentos de gastronomia... dão resultado mais rápido, porque o valor de investimento é muito baixo. E as pessoas gostam de frequentar lugares, de conhecer lugares novos. Agora, por exemplo, serviços no geral, tu precisa de constância, porque não é sempre. A gente vai ter que, às vezes, criar não uma necessidade, mas assim... por exemplo, uma loja de móveis. Tu não precisa comprar um móvel todos os dias. Tu vai precisar em algum momento da tua vida. Isso pode ser mês que vem, semana que vem, ano que vem. Mas é importante ter a constância para sempre estar. Quando a pessoa precisar daquilo, ela lembrar da tua marca. Então, eu sempre falo pros meus clientes, assim, que... Principalmente, tanto é que hoje eu trabalho com 2 valores diferentes. Para gastronomia... e para serviços em geral, que daí São trabalhos diferentes, né? Exatamente. A frequência, a exatamente. Então, geralmente, serviços gerais, a constância ela é maior, né? Então, ela tem mais visitações, ela tem mais interseções. Então, e isso é tudo... acaba se tornando uma estratégia para quando o cliente precisar daquele produto. Talvez, não sei se vai se tornar cliente naquele momento, mas se ela já for lá e solicitar um orçamento ou quiser conhecer a loja, a gente já alcançou o objetivo, entendeu? A pessoa já conheceu, então, naquele momento, daqui a pouco, se ela estiver procurando alguma coisa mais barata ou de valor mais agregado, enfim. Aí é o trabalho de quem te contratou de fazer, 50-50, né? Isso, nada... 50-50. Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. E, Rafa, as dificuldades lá do início, vamos colocar 6 anos atrás, né? Não bem no início, mas até conseguir ter um nome. E hoje, eles são muito diferentes? São bem diferentes. Porque hoje, por exemplo, que nem no início, como a gente não se mostrava, a gente também tinha um pouco do medo, assim, de... fulana de tal tá querendo ser blogueirinha, vamos boicotar ela. Tipo, não vamos visualizar, não vamos... Isso existe bastante, assim, tipo, entre principalmente... a classe, assim, entre os jovens. Porque quando eu comecei, eu tinha 21, 22 anos. Então, às vezes, o pessoal... Porque é aquilo, o pessoal quer te ver bem, mas nunca melhor que ele, né? Sim. Então, assim... ou daqui a pouco a pessoa, ela subestima o teu potencial e aí quando vê que tu tá, né, super viralizado ou tá super conhecido, aí daqui a pouco já começa a chamar pra amigo, né? Tipo, naquele...
Mas tu sente, assim, Sim. né? Então, mas muito essa questão de criar o espaço, sabe? Mas eu vejo hoje que o meu desafio, ele continua sendo o mesmo, de fazer o caxiense entender que Caxias tem coisas pra fazer, porque eu vejo que tem muita gente de fora que valoriza mais a cidade do que o pessoal de dentro. Com certeza. Mas com relação ao crescimento, assim, da página, nossa, tipo, ela cresce, não falando sozinha, mas praticamente sozinha, sabe? Porque eu acho que ela se auto-vende, porque quanto mais divulgações eu tenho, mais pessoas vão chegando até mim, né? Então, tem muito do boca a boca, tipo, empreendedor que fala para empreendedor, eu investi nessa menina, ela é muito legal, deu certo, pedi pra lá. Então, mas eu vejo que hoje eu tenho muito mais facilidades, mas claro, os meus desafios são outros, né? Os meus objetivos são outros também. Então, mas assim, eu vejo que quem tá começando é a constância, sabe? De tu ter constância, porque às vezes o algoritmo não tá legal. E isso acontece comigo até hoje. Mas eu já tenho muito nítido na minha cabeça, assim, que a gente não tem que se tornar escravo de números, sabe? Então, às vezes, a entrega do story não tá legal, não tem o que fazer, não existe ferramenta, é o algoritmo, entende? Então, claro, às vezes dizem que estratégias, faz enquete, faz isso, faz aquilo, mas eu acho que o Instagram ele é muito inteligente pra entender quando tu tá querendo burlar o ele, sistema, sabe? E ele né? muda o tempo todo, né? O tempo inteiro. E eu sempre falo, as pessoas é quem fazem o algoritmo, então tu tem que entender muito mais de pessoas do que de algoritmo. Então, Boa. ainda mais relações públicas, né? A gente lida diretamente com pessoas, então eu sempre digo assim, entenda de pessoas e, se o algoritmo não entregou, quem precisa ver, tá vendo, sabe? Eu sempre penso assim. Perfeito. Rafa, tu trabalha sozinha hoje? Hoje não. Hoje eu tenho uma menina que trabalha comigo, que é a Carol, que ela trabalha no Fica Dica Caxias. E em contrapartida eu tenho uma outra página, que é o Rolês Caxias, que é uma página focada somente para a parte noturna da cidade. Legal. Porque o Rolês um dia ele já fez parte do Fica Dica. Bem no início a gente fazia agenda semanal e tudo mais. Mas depois da pandemia, eu percebi que era um público muito seletivo que queria ver esse tipo de conteúdo. Sem contar que, na época, eu pegava os próprios eventos da cidade no Facebook. Só que de um tempo pra cá não, uns 3 anos atrás, ninguém mais usa o Facebook, né? Ninguém mais cria evento no Facebook. Mentira, minha mãe tem. Tinha época que tu ia lá, se tu não ia, ou tu estava no tal A evento. gente já tem esquecido. Aí eu puxava a relação dos eventos através do Facebook. E aí eu fazia a relação e fazia tudo numa postagem só. Só que aí, depois da pandemia, isso dificultou muito a minha vida, porque as casas noturnas começaram a postar diretamente no perfil delas. Então, eu tinha que ir em cada perfil, olhar perfil por perfil pra ver função, né? Aí eu pensei, por que eu não crio uma página? Eu só sigo estabelecimentos que postam, né, enfim, de pubs, que fazem festa e tudo mais. E aí eu vou olhando os stories delas, vai aparecer automaticamente pra mim, já filtrado, todas as agendas. Exato. E é assim que eu vou conseguir simplificar o meu trabalho, né? E eu já faço também uma página voltada somente pra isso. E aí, até esse mês agora, ele completou 10 mil seguidores. Olha! E aí é uma página, assim, Rapidinho que também. eu digo que são os rolezeiros, porque, assim, é uma página com público bem quente, assim, tipo, focado em festa mesmo, tipo, pubs, shows. Então, lá toda semana tem agenda. E aí eu contratei, em fevereiro desse ano, uma outra Carol, que daí ela só As cuida Carols. dos rolês pra mim. E aí eu tenho também a Thaís, que na verdade eu considero ela parte do Fica Dica, mas ela é terceirizada, então ela acaba fazendo a parte de finanças, então emissão de Sim. boleto, pagamento de impostos, essas coisas, Gente, né? é uma empresa. É uma empresa. real. Pra quem acha, né, que uma influencer digital fica só ali com o seu rostinho. Não é só ter um bem celular assim. e Não, pronto. Não tem- é assim. Inclusive, tu falou sobre a persona. Que legal a gente ouvir isso, porque, de novo, né? Muitas vezes a gente tem a sensação, as pessoas têm a sensação de que, ela tá ali, olha que trabalho bem bom, né? É só sair fazendo divulgação e tá tudo bem. Na verdade, existe uma estrutura empresarial de certeza. fato por trás, né? Com certeza. E não só, e como um RP,
é sempre preservando a reputação, até porque, assim como é 50-50, é 50% da minha imagem, 50% da imagem do estabelecimento. Então, ver como é que ele está posicionado, se ele é realmente um estabelecimento bom. Então, nesses casos, eu sempre recorro ao famoso Google, né? Porque as avaliações são perfeitas. Muito. Né? Então, assim, e claro, existem casos e casos, mas já aconteceu de, por exemplo, eu fazer a divulgação de uma marca muito grande, super bem posicionada, e a gente não consegue se isentar disso, porque a gente nunca sabe, né, o futuro das marcas, enfim. Mas acabou que eu lembro até que saiu uma polêmica, saiu até no Fantástico, um áudio que tinha vazado de uma colaboradora e tudo mais, e o pessoal começou a vir na minha postagem a reclamar, tipo, começar a me xingar que eu tava sendo conveniente e tal. E aí eu tive que ocultar, né, a publicação. Sim, a publicação pra parar porque é a minha imagem também, né? Exatamente. Então, é uma troca. As pessoas linkam, né? Isso. Exatamente, exatamente. E, Rafa, falando nisso, tu já passou uma dica bem legal, que eu não sei se o pessoal aqui percebeu, mas que é uma ótima ideia, que eu já tinha visto, que quando você quer saber mais sobre um determinado nicho, tu vai lá, pode criar um Instagram e seguir só aquilo que tu tem foco, né? Exatamente. Sei lá, tem um foco em celular, vou seguir lojas de celulares, vai aparecer ali pra mim informações. Então, isso é muito legal para as pessoas, né? E tu tens mais dicas para quem tá começando no digital, porque tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que tem medo da exposição, ou então tem medo de não ter seguidores e nunca chegar lá. Queria que tu dividisse um pouco mais dessas dicas desses anos aí de experiência. Claro, eu acho que assim, primeiramente, a pessoa ela tem um propósito maior do que a visibilidade, sabe? E o financeiro. Eu acho que o financeiro e a visibilidade, elas são consequências de um bom trabalho. Por que o Fica a Dica cresceu, né? Porque hoje eu vejo que o foco nunca foi a Rafa. Tanto que poucas pessoas me conhecem como Rafa. A maioria das pessoas, tu é aquela guria do Fica a Dica, né? Eu digo sim, sou eu. Já tá lá na minha identidade. Com certeza. E aí, muito também se deu isso porque a gente não aparecia no início, né? Então, as pessoas, elas não tinham como dar nome aos bois ali, né? Sim. Tipo, era o Fica a Dica. E tu ter um propósito, porque, por exemplo, hoje... o propósito do Fica a Dica são sempre divulgar os lugares, né? E levar a informação. Eu acho que quando a pessoa começa trabalhando, porque eu quero ser famosa, eu quero, né, ter seguidores, eu quero ter recebidos. Eu não quero mais... Isso já aconteceu comigo, gente. Um amigo meu na época da faculdade, meu Deus. Ele chegou pra mim e ele falou, eu queria uma página bem parecida com a tua, mas é só porque eu quero comer sushi de graça, tá? Ai, meu Deus. Eu falei, não, né? Aí o que aconteceu? Claro que não deu certo, né? Porque é uma construção. No início, sim, tu vai ter que pagar pra comer o sushi. Depois tu vai recebendo a permuta e aí tu vai, né, palpando, vai sentindo, porque tu também precisa ter um conteúdo, precisa também, né, mostrar pro cliente, né, o teu posicionamento, a tua credibilidade, o que tu sabe. E eu acho que também é sempre pensando em como tu pode ajudar as pessoas, sabe? O que o teu conteúdo pode ajudar no dia a dia das pessoas. Daqui a pouco tem algo que tu é muito bom. Né? Eu sempre digo que tu tem que ser... o que eu transformei o meu amor em Caxias em dicas, né? Então, assim, eu ainda continuo amando. Até hoje de manhã eu tava voltando de Torres e eu digo, como eu amo essa cidade. Eu amo voltar pra casa. Eu amo voltar pra casa. Eu digo, eu amo essa cidade. Será que eles sentiram falta minha? Calma, a gente tá chegando, tô voltando. Exatamente. Mas que legal. Nossa, eu sinto muito isso, assim. Tipo, às vezes já teve viagem, sei lá, que eu ficava 10 dias e eu tinha que voltar antes, porque eu tinha muita saudade da cidade, das pessoas. Aí eu fico olhando os stories assim e digo, eu podia estar nesse pub junto com os meus amigos em Caxias. Fica ansiosa que não podia estar lá e não Exatamente. Estar. Mas que legal, acho que isso também, essa tua motivação é legal, porque traz... É o nosso entusiasmo, né? É a mesma coisa que a gente que trabalha fora de casa, que dá um passo, que sai de casa para trabalhar, é a motivação que a gente tem que encontrar para estar lá feliz todo dia, inovando todo dia, buscando, o famoso propósito, né? Exatamente. Perfeito. E às vezes as pessoas elas se limitam, porque já tem muitas pessoas que fazem isso, né? Por exemplo, vamos pegar um nicho que tem bastante, por exemplo, influenciadoras de moda. Mas cada influenciadora tem a sua autenticidade, tem o seu estilo, tem a sua particularidade. Então, eu sempre digo, tu pode anunciar, pode fazer divulgação com 10 influenciadoras de moda, mas cada uma vai mostrar um produto diferente, vai se comunicar de forma diferente. Com viés diferente. Com viés diferentes. Elas têm públicos diferentes, apesar de... Pode ter uma parcela ali que enfim, em comum com outra, mas cada uma tem a sua autenticidade. E quando a gente fala, né, de pessoas...
a gente fala da singularidade, né? Então, eu acho que é um mercado, eu acho que nunca vai saturar, porque ele está sempre em movimento e as pessoas sempre acabam compartilhando muito disso, né, no seu dia a dia. E o público muda Exatamente. também, né? Exatamente. Perfeito. E deixa eu falar de uma coisa mais polêmica. Por favor. Sobre os haters. Sobre os haters. Existem haters já? Gurias, eu nunca tive. Graças a Deus. Olha, coisa boa. Eu acho que minha faculdade de RP tá muito Não, mas eu voltou. tive, na verdade, só Se uma. pagou. Mas assim, as poucas, é que daí eu sou muito RP, Eu nem gente. lembro, o nome dela era... Não, mas é que minha eu sou lista canceriana, né? Eu sou negra. canceriana ainda. Então. Então, assim, teve duas situações, eu lembro, que uma vez eu fiz um post de um banco, de uma agência de banco, que eu tinha falado, gente, como é que no meio-dia... Tipo assim, ó, tinha saído todo mundo do almoço, assim, uma sim. fila quilométrica, gente. E eu postei, só que às vezes a gente esquece o tamanho do impacto da nossa publicação, né? Daí depois até eu apaguei, né? Daí uma das mulheres que trabalhava na agência me respondeu, braba. E eu, daí eu bem RP, né? Fulana, 1000 desculpas, mas é que realmente eu tava com o tempo apertado, piriri. Daí tu já dá aquelas mordidinhas de lado, assim, né? Ela, mas me fala o que tu precisa, deixa eu ver se eu consigo te ajudar por aqui, então. Daí ela, acho que ela nem me seguia, acho que tinham mandado pra ela o story. Foi uma ex-hater, então. Ex-hater, que se tornou lover. Mas E aí, teve uma outra menina que esses dias, daí essa foi recente, eu tinha postado e tal, que eu tava muito cansada, e ela me respondeu, assim, que eu tinha que procurar um trabalho de verdade, que daí eu ia ver como eu ia ficar cansada mesmo. Daí eu respondi com um textão, porque eu gosto de responder com aquele textão que a pessoa pensa, assim, tipo... Por que eu fui falar isso, né? Aí expliquei pra ela toda a minha trajetória, que eu já tinha, né? Eu já tinha trabalhado de CLT, que eu estudava de noite e tudo mais, e piriri, parará. E que não era pra ela opinar dessa forma quando ela não sabia a realidade da pessoa. Ela nem me respondeu, assim. Mas eu sempre falo, mas pode voltar aqui sempre que tu quiser, que eu vou estar de portas abertas. É isso aí. Mas, na verdade, é que quando a gente parece uma coisa fácil. Agora... Tente você gravar um vídeo. E assim, difícil, gente, né? Não é bem assim. E assim, ó, se tu vai contabilizar... claro, com o tempo a gente vai ficando mais bom. Isso é uma regra, né? Tipo, todo trabalho, né? Exato. Tudo que tu pratica com... Né? Enfim, tudo que tu pratica, tu se torna bom, tu faz rápido e tudo mais. Mas às vezes é aquilo, não é porque é rápido que é fácil, né? Então... Eu vejo que, ainda mais quando a gente fala de Instagram, acho que às vezes a gente, até às vezes como criador de conteúdo, que nem, por exemplo, hoje, como eu vivo exclusivamente do Fica a Dica, eu acabo postando, às vezes, muitas divulgações. E quando chega a hora de mostrar a Rafa, eu digo, eu não tô com vontade, eu quero só assistir a minha sériezinha, sabe? É que mostrar a Rafa parece que de novo está entrando no trabalho. Exatamente. Então, o teu momento relax. Exatamente. Então, às vezes, assim, claro, tem dias que às vezes eu não tenho tantas visitações, ou eu não tenho nenhuma, às vezes é só dia de edições, daí eu uso esses dias pra trazer mais as pessoas pra perto de mim, da Rafa mesmo, sabe? Mas às vezes eu penso, eu queria tanto uma folguinha, sabe? E trabalhar com redes sociais é o tempo inteiro, gente. Quando vê, tu tá ali no Instagram respondendo direct, 8 horas da noite, sabe? Isso aí. A gente que tem negócio também, eu não sei, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu não precisaria fazer isso. Sim. Tem gente lá na minha loja que já faz isso. Mas aí tu tá sem fazer nada, olhando, tá ali a pessoa esperando a resposta, tu vai responder. Exatamente. Aquele Ainda mais pontinho final de semana. incomoda. Eu sou uma pessoa que eu tenho toque. Eu não consigo, assim, eu olho... As notificações eu olho tudo, as solicitações ocultas, eu olho tudo, eu digo que eu não deixo ninguém esperando, gente. Isso é bem Ainda importante. mais, por exemplo, final de semana, assim. A pessoa, 11 horas da manhã no sábado. O que tem pra fazer hoje de tarde? Daí eu digo, querida, coitadinha, né? Vamos lá, vamos procurar, vamos ajudar ela. E isso é uma coisa legal, porque às vezes por exemplo, às vezes é uma dica que eu nem tenho no meu perfil, mas eu vou lá atrás, ou algumas informações muito específicas, assim. Eu quero um esmalte da marca tal. Nossa! Eu não sei, mas eu vou lá na minha manicure e eu digo, Lene, onde é que eu consigo esse esmalte? Daí ela vai dizer, na loja tal. Daí eu vou e respondo a pessoa, eu digo, é essa loja aqui que tu vai conseguir. Mas, Rafa, isso é legal porque humaniza a página. Eu acho que isso também é mais um pontinho que traz o sucesso, né, pro Fica a Dica Caxias. Porque humaniza, e hoje em dia a gente quer isso. Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo digital, mas a gente precisa daquele toque humano, é muito engraçado. Não, com certeza. Mas eu também fico pensando assim, tipo, a pessoa me pede uma dica e eu digo, não sei. Tá, mas ela tem um perfil de dica, eu não sabe. Eu não tenho dica. Vou deixar de seguir, não me ajuda em nada.
Mas acontece. A partir de agora eu nem vou entrar mais no Google, vou só mandar direct pra Rafa. Pra quê? É isso. Rafa, então, eu quero comer um bolinho. Ô, Rafa, outra coisa. Tu falou do Rolês Caxias, que não deixa de ser um subproduto do, Exatamente. Né, do Fica a Dica. E tem também o prêmio Melhores do Ano. Eu achei muito legal, que também é uma iniciativa que é um subproduto do Fica a Dica Caxias, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente desse prêmio que é tão legal e que valoriza aí os empreendedores também da região. Então, os Melhores do Ano, ele foi criado lá em 2018, se eu não... foi em 2018 ele foi criado, com o propósito de presentear, né, digamos assim, bonificar alguns estabelecimentos da cidade, do tipo... É como se fosse uma forma de carinho dos caxienses em prol desses estabelecimentos, né? E aí foram criadas categorias, né? Se eu não me engano, são 16 categorias de vários, gastronomia... mas aí é mais focado para restaurantes, tá? Não tanto serviços, perfeito. né? Então, é culinária japonesa, restaurante à la carte, restaurante buffet, de comida saudável, enfim. E aí, as pessoas, elas... a gente faz um arquivo no Forms com essas categorias e a pessoa coloca dentro desse Forms a resposta que ela gostaria, né? Por exemplo, o meu restaurante de comida japonesa é o Taiyo. Daí ela vai lá e escreve o Taiyo Sushi, né? E aí, os 3 mais votados vão para uma enquete no Instagram. E aí, essa enquete, né, do mais votado... O público geral. Isso, o público geral vota. E aí, a gente dá uma moldura onde ele expõe no estabelecimento dele esse prêmio, né? Em forma de carinho mesmo. E é uma votação que tem bastante alcance, assim. É um dia que eu gostaria muito de fazer, tipo assim, um Oscar, sabe? Tipo, pro pessoal e eu... Já conheci a vestidão, já fui longe. Tipo, aqueles prêmiozinhos, sabe? E aí... Porque ele já teve anos, assim, que ele somou mais de 55 mil votos. Nossa, é muito, é bastante, pessoal sabe? super engajado. O pessoal é super... Imagina, tipo, e eles se compartilham. Os próprios restaurantes, às vezes, é Com legal. certeza. Porque eles mesmos engajam, eles mandam pros clientes. Ou às vezes, eles dão benefícios pros clientes. Volta lá muito em bom. nós, que daí a gente dá uma cerveja cortesia, sei lá. É muito legal, sabe? Então... Perfeito. Então, esse ano teremos de novo. Teremos de então. novo. Sempre acontece no final do ano. No final do ano, divulgado Exatamente. no Fica a Dica. Isso aí. Poxa, que legal, Rafa. O que mais temos pra essa moça? Nossa, eu teria milhões de Não, e ela perguntas, na falou verdade. várias coisas e eu preciso falar isso, preciso. Daí ela entra em outro assunto, eu já esqueço. Mas tem um que ficou pendurado de uma coisa que a gente falou lá atrás, porque a gente já precisa, Rafa, infelizmente, O ir tempo, se né? organizando pro final, mas tem várias coisas. Mas eu queria te perguntar, já teve casos, a gente falou sobre a avaliação das empresas, né, normalmente que tu trabalha, porque a tua imagem tá atrelada à empresa. Já teve casos de tu ter que negar trabalho? E como isso funciona para ti, como empreendedora na digital? Como é que funciona? Porque eu não sei se tem alguém que vai dizer não para ti, tu fez uma avaliação, entendeu que não funciona, que não faz sentido. Como é que é essa negativa? Existe uma estratégia? Como é que funciona? Não, na verdade, é bem sucinta, assim. Eu sempre falo pra Carol, porque a Carol que trabalha comigo no Fica a Dica, ela é psicóloga, né? É psicóloga não, ela está estudando psicologia. Sim. E aí eu sempre falo pra ela pra gente ter uma comunicação sucinta, né, acolhedora, não tão do tipo, não, sabe? Não quero, não faz sentido. Então a gente avalia, né, vê se dentro da minha realidade faz sentido fazer a divulgação daquele serviço ou não. Ou tem alguns, por exemplo, serviços que eu já tenho uma parceria exclusiva, porque eu sempre penso assim, digamos assim, manicure, né? Manicure a pessoa tem uma ou ela tem várias? Ela tem uma. Então eu vou ter somente uma? Estética de carro, eu tenho sempre uma ou eu tenho várias? Né? Eu tenho Tem uma. esse cuidado também. Então, é assim, eu não é cada semana eu vou levando o meu carro. Então, eu sempre Sim. tento aliar esse comportamento, né? Então, a gente sempre fala, não, nesse momento a gente não está fazendo divulgação desse segmento, mas a gente, né, num futuro próximo, de repente, se abrir a oportunidade, a gente volta a entrar em contato. Então, a gente sempre fala isso, sabe? Tem alguns clientes que não gostam, mas eles estão no direito deles, então Com tudo certeza. bem. E tu Né? também Porque às vezes está, a pessoa, né, no como assim direito? tu não quer trabalhar comigo? Aham. Eu digo, olha, infelizmente, né, nesse momento não faz sentido, até porque pro estabelecimento também às vezes não vai gerar um retorno positivo, Exato. né? Então, E faz parte da estratégia que você montou Exatamente. dentro do teu negócio, né? Exatamente. Que legal, perfeito. E Rafa,
qual é o futuro, né, do Fica a Dica? Tu ainda tem algo que você que tu almeja alcançar? É números, é pessoas, é estabelecimentos, é outras cidades? Eu vejo que o Fica a Dica, ele tá cada vez mais abraçando as cidades ao redor, sabe? E eu penso muito em abraçar essas cidades, principalmente as que não têm... não seria o turismo fortalecido, mas um pouco esquecido, sabe? Que eu vejo que Caxias tinha e tem essa dor. E eu vejo que Flores da Cunha, por exemplo, também tem. Farroupilha também tem. Então, eu queria muito explorar essas cidades que elas acabam se tornando esquecidas e fugir um pouco do... vamos para Bento, no Vale dos Vinhedos, vamos para Gramado, Canela. Eu acho que a gente tem cidades próximas com lugares muito legais, experiências muito diferentes, sabe? Que acho que junto do propósito do Fica a Dica é de fortalecer isso, mas também de trazer essas coisas diferentes que a cidade traz, sabe? Então, eu vejo que o Fica a Dica, ele acaba abraçando muito, até porque muitos dessas cidades, os consumidores também são caxienses, né? Isso. E eu vejo que acaba que essas cidades acabam me procurando porque elas querem alcançar mais o caxiense também, né? Então, o meu top ali de cidades é Caxias, Farroupilha, Flores, Bento e até Porto Alegre. Então faria todo sentido tu também fazer esse trabalho com a região. Exatamente. E são regiões bastante próximas de Caxias, né? Exatamente. Que realmente, muitas vezes a gente consome nessas cidades próximas, eles consomem aqui, faria todo sentido. Exatamente. Tá aprovado, pode começar. Já quero saber. Tá aprovado, já quero saber dicas. Acho que tem sucesso, tem futuro, né? E é legal porque nós, caxienses, às vezes não, mas aqui em Farroupilha tem uns restaurantes top. Poxa, aqui em Caxias também tem, mas agora a gente já sabe onde procurar. Sabemos e até procurar a Rafa no domingo, às 9 da manhã, com certeza. no domingo, onde a gente almoça. Isso, aí pelas 10 eu vou... Um dia que eu vou almoçar hoje, vai ser bem assim. Rafa, por favor, deixa então o arroba pra quem, por acaso, ainda não está seguindo o canal. Né? Pra quem quiser me acompanhar, então, meu arroba é Fica a Dica Caxias. E pra quem já é rolezeiro, né, já vou deixar o arroba do Rolês Caxias, que daí é pra quem quer saber só do que tá acontecendo na vida noturna da cidade. Maravilhosa, que bom. Poxa, Vivi, chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um episódio. Que legal, Rafa, muito obrigada. Obrigada por estar participando aqui conosco. Achei sensacional mostrar um pouquinho, né, dessa trajetória e também de algo que não é fácil, não é simples, né? As pessoas talvez acham que é só ter um celular, mas não, né? Tem um CNPJ por trás, né? Isso é muito legal. Exatamente. Perfeito. Rafa, então, muito Eu obrigada, que agradeço, tá? meninas. Muito obrigada de coração mesmo. Obrigada. E sempre que quiserem, volto sempre. Vai voltar Ótimo, com certeza. Obrigada. Gente, então chegamos ao final do nosso segundo episódio do nosso Talk Jovem Cast. Isso mesmo. Até a próxima.